Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui para falar sobre a live ganhadora dessa noite. Muitas pessoas às vezes confundem psicopatas com psicose. Vou aguardar vocês entrarem porque a votação foi para par, estava difícil, mas estou aqui para poder. Desculpa a demora, mas a internet não estava ajudando muito. Me falem ok se estão ouvindo tudo ok. Espero poder esclarecer todas as dúvidas de vocês. Ok? Olá, boa noite, gente, boa noite. Vamos falar. É difícil falar sobre esse assunto, sabe por quê? Porque a gente tem em nossa consideração que não existe o mal, mas o mal existe e se chama psicopatia. Os psicopatas são o mal, tá? Psicopatia não é considerada uma doença, é um desvio de personalidade, tá? E tem muito a ver com outras razões que eu vou pôr aqui por pautas. Psicopata, às vezes, pode morar ao lado. Você pode estar trabalhando com ele, você pode estar lidando com ele constantemente, o tempo inteiro. E assim, o psicótico, a diferença, ele é um louco mesmo, ele simplesmente quebra com a realidade. Já o psicopata, ele é real, ele vive a realidade, ele não tem loucura, para ele existe apenas a crueldade, a maldade. Muita das coisas é passado pelo lado cultural. Eu vou falar por quê, e assim, psicopata tem uma questão que nasce, tem uma propensão genética, é claro, mas eles já nascem assim, já nascem cruéis, são pessoas extremadamente cruéis, tá? Bom, então, o psicótico já é um louco, que é uma pessoa que rompe com a realidade. Já o psicopata, não. Ele não rompe com a realidade, ele vive a realidade e utiliza a realidade para fazer disso, na realidade, sua benfeitoria. Eles sempre saem ganhando vantagem em tudo. Né? Em tudo eles querem ganhar uma vantagem. E se a gente for pensar em questão cultural, nós vamos entrar em questão cultural até brasileira, do jeito de ser, apesar de psicopatas existirem no mundo inteiro. Mas assim, em questões de psicopatia ao lado, vamos falar do Ministério, do Tribunal de Justiça, de muitas entidades aí, a gente chama pública, onde se leva uma vantagem individual, existe uma psicopatia, porque não se pensa no outro, não se põe no lugar do outro, apenas se considera o próprio mal, o mal. Eu simplesmente o que eu quero para mim, na minha vantagem, e vou passar por cima de quem eu tiver para obter aquilo que eu quero, em benefício, poder, status, e tem outras coisas que seguem em ordem. Bom, uma fronteira da realidade para ter um delírio, por exemplo, assim, são coisas normais em psicose. A pessoa, ele delira que está sendo perseguido por coisas tal, e aí psicose é doença com qual a pessoa sofre e tem tratamento. Já a psicopatia não tem tratamento, a pessoa nasce assim, nasce com o mal, é o mal mesmo, tá? A gente não considera nem doença, porque cada vez que um psicopata é enquadrado no Código Penal, ele é enquadrado como se fosse um doente mental, então a pena dele se reduz com bom comportamento. Como ele tem muito raciocínio, ele utiliza esse lado inteligente, porque ele é muito inteligente, ele age sempre pela razão. Utilizando a razão, ele age em bom comportamento para poder diminuir a pena e assim sucessivamente passa-se por uma pessoa tranquila, suave, pacífica, e não é. Muitas vezes você lida isso no dia a dia, tá? Aliane Max, isso mesmo, age sempre pela razão, nunca pela emoção. Não existe no sistema límbico dele, o sistema límbico fica no centro do lobo temporal aqui, no centro do cérebro. Eles não têm conexões sinápticas com emoção. Então existe uma cisão, um completo corte com a emoção. A psicopatia, digamos assim, quem fica psicopata é a personalidade que tem com ela na sua índole. A pessoa já nasce na índole dela. É da índole da pessoa. E através, conforme a gente for discutindo, boa noite todo mundo. Queria poder responder todas essas perguntas, mas espero poder esclarecer o mínimo o que é um psicopata, e você pode estar às vezes convivendo com ele. Na minha pauta, eu falo muito
sobre a psicopatia, né? Que a pessoa já nasce psicopata. Com ela, a índole, a maldade. Eu adoraria falar que o mal não existe, mas o mal existe sim. E vem dessa forma, tá? Eu queria até falar para vocês, olha, já tem cura total para o câncer, o mal não existe, um psicopata é uma pessoa do mal, ela é uma pessoa do mal. Ela não é provida de sentimento algum, não existe sentimento, no cérebro dela não tem compartilhamento com nenhum tipo de emoção, nem sequer compaixão, nada. Eles fingem ter, pelo raciocínio, pela inteligência muito grande que eles têm, eles fingem ter. Vou falar até das características pessoais deles, tá? Bom, é uma personalidade que traz com ela na índole a maldade e adora falar mal. Tem como, por exemplo, assim, eu adoro falar mal de outras pessoas, ela passa por cima de outras pessoas se for necessário para atingir seu objetivo. É provido de sentimentos, não tem sentimento algum, tá? 100% razão, 0%, mas nenhum meio, nenhum terço de emoção alguma. Por isso, ele é mais um ser racionalmente provido. E como racional, ele é estratégico, ele é inteligente, ele bola, na realidade, o que ele quer fazer de maneira estratégica para não ser descoberto. Racionalmente sabe o que faz e com quem faz também. Isso não falo, eu falo em empresas, instituições políticas, em tudo. Nas instituições médicas também, tá? Eu vou falar porque é grave, existe sim. Eu vou até contar casos de médicos que são pedófilos. Pedofilia é psicopatia, tá? Não tem tratamento, são pessoas de índole ruim. Racionalmente, ele é brilhante, tá? Hereditário, ele é animais. Tem um fator genético, mas a gente sabe aqui que o papel do ambiente, o papel cultural, envolve muito essa questão. E o papel também de como que ele é educado, o que é certo, onde ficam os valores, o certo e o errado. Você começa a perceber, Eliane, Marx, desde a sua primeira infância, não é uma coisa que a gente possa diagnosticar assim, apenas numa anamnese, da noite para o dia. A gente tem que ter uma história pregressa. Essa história pregressa vem desde a infância. E ele tem características especiais, tá? Racionalmente sabe o que faz e com quem faz, por isso que eu falo diretamente. E ele se atreve a fazer justamente porque sabe como que a pessoa vai reagir. Ele tem prazer em fazer outra pessoa sofrer. Racionalmente brilhante, como ele é tão maquiavélico, porque planeja absolutamente tudo. Tudo ele faz planejado estrategicamente, utilizando a razão, com certeza, tá? Afetivamente, ele não existe, ele não existe. Ele, para nós humanos que temos afetos, para eles, nós somos considerados estranhos, porque ele não tem afeto. Não existe afeto nenhum no psicopata. Nenhum, presta atenção, nenhum. Ele simula. Ele simula porque ele precisa, mas ele é frio na hora de contar as emoções. Eles fingem sentimentos, são extremadamente ótimos atores, tá? Tem gente que se envolve com psicopata de maneira mais fácil possível e vou contar por quê, que é comum e ao dia a dia tem muita gente fazendo isso. São aplicadores de golpes. Todos os aplicadores de golpes são psicopatas. São porque não se põe no lugar do outro. Simplesmente pensam na própria vantagem, no bem que vão fazer apenas para eles mesmos. Não trabalham, não querem as coisas muito simples. Eles querem passar por cima de tudo porque o resto dá muito trabalho. O que dá muito trabalho não significa para eles... olha, o outro trabalhou, eu também vou trabalhar. Eles querem passar por cima de tudo, através de tudo, do que for possível e necessário. Tem graus de psicopatia, tá aí, eu vou continuar falando, tá? É pouco, porque a gente não tem como tratar a psicopatia. Eu vou mais orientar quem tem um parente ou alguém que seja assim, ou no trabalho, alguma coisa, o que fazer, tá ok? Então, afetivamente, ele não existe. Ele foge de sentimentos, mas não sente algum sentimento nenhum. O psicopata é aquele cara que tem probabilidade de, por exemplo assim, não ter afeto real em absolutamente nada, nada. A única coisa que rege ele é o prazer. E o prazer pela dor, pela desgraça, o prazer de ver o outro sofrer.
prazeres até carnais, quando a gente fala em psicopata grave, que é justamente aquele que degola, corta e quer ver extremidades, é um prazer extremamente diabólico, tá? Acho que eu conheço alguém assim, meu Deus, meu amor, Isabel, pelo amor de Deus. Corre, foge, tá? Bom, psicopata não tem afeto. A única doença que existe nesse mundo chama-se incapacidade de amar. O resto não é. O resto não é doença, não. Por exemplo, assim, as pessoas normalmente que deveriam fazer terapia, elas não estão, elas são consideradas psicopatas porque elas não têm nada. Elas sabem viver a vida em função dos outros, por uma questão cultural até, achar que podem levar vantagem em tudo que querem, tudo que fazem, até nos negócios. São pessoas que querem levar vantagem em tudo. Não existe em tudo, gente. Um psicopata não ama ninguém, não é capaz de sentir amor por ninguém. Ele usa as pessoas, tá? Ele está atrás, primeiro, poder, segundo, status e terceiro, prazer. São essas três coisas, nessas três ordens que regem um psicopata. Eu falo por quê? Porque tem um exemplo bem comum. Por exemplo, assim, às vezes a pessoa se envolve. Nossa, me apaixonei por um cara. E um dia ele já estava mandando flores, ele mandava joias, ele amava, ele dizia estar extremamente apaixonado. Depois ele começava a utilizar o golpe, né? Ele utiliza assim de maneira friamente, falando assim, não, quero fazer um negócio aí, mas o dinheiro não está liberando. Ele convence tanto, mas tanto a pessoa que está apaixonada, justamente porque está cega, e às vezes a pessoa não está cega, às vezes está apaixonada e acredita, porque eles convencem. Eles são tão bons atores que eles convencem. E cai no golpe. Aí pega dinheiro da pessoa com quem ele está e vai-se embora, larga. É um psicopata, tá? A gente fica pensando, tem uma questão cultural aí? Tem, por isso que eu quero que vocês participem dessa live. Nós vamos lidar com uma questão cultural aí que o país vive e está vivendo o tempo inteiro. Eu não suporto nem ouvir falar sobre política, porque para mim política aqui é tudo psicopata. Todos em favor de uma vantagem, eles têm, se protegem com leis, se protegem com tudo, como lidar, fugir, tirar esse tipo de coisa, a não ser que você, por exemplo, assim, é difícil de lidar, é difícil, se você tem um parente com o qual você convive, você nunca vai ter razão, sempre você vai estar errada. Eu vou falar depois no final, tá ok, Isabel Cristina? Ó, você ou como qualquer outra pessoa é apenas um objeto para ele chegar a atingir alguma coisa que ele tem determinado e planejado para ele, não para você, tá? Eu fico às vezes até assustada, porque o Código Penal, que data de 1940, lá vai pedrinha, né? Ele põe o psicopata como um doente mental, que é um erro. Ele deveria cumprir pena como uma pessoa normal, tá? Adolescente pode ser psicopata também por causa de ter pais separados. Gente, não são os pais separados que se fazem uns psicopatas, eles já nascem assim. O papel do ambiente, como eu sempre falo para vocês, faz com que ele não é uma doença, tem um gene que é propenso, mas tem uma questão que é muito forte, que eu falo que é grande, que é a cultural. A cultural de cada país, dos valores, daquilo que a gente acha certo ou errado. E tem coisas que a gente não consegue ainda definir em si a psicopatia. Tem muito pesquisador estudando, muitas pessoas maravilhosas, que foram 2 brasileiros que ganharam prêmio, que fizeram uma ressonância magnética e conseguiram ver no sistema límbico a reação das pessoas que estão na cadeia, entre eles psicopatas e aqueles que são considerados apenas por furtos ou por alguma coisa que não tinha nada a ver. E é incrível como os psicopatas reagem a esse tipo de ressonância, tá? Eu vou explicar depois. Gente, é muito longo, muito vasto, não posso passar mais de 1 hora, porque senão fica cansativo. Bom, ele põe psicopata tudo que for doente mental. Isso é um absurdo. Legalmente é um absurdo que eu estava falando da lei. Porque psicopatia ele é tão racional que ele sabe completamente o que faz. Então ele não é um doente mental. Se uma pessoa finge que tem depressão para não trabalhar e vive tirando licença médica no dia que ele vai ao médico, vai como um mendigo para continuar com licença, é um psicopata.
Olha, Isabel, não tenho como analisar porque não sei como é que é a história de vida pregressa dessa pessoa. Isso é apenas, digamos assim, a gente estaria sendo subjetiva, mas poderia ser uma depressão, sim. Depressão hoje, ela é uma das doenças mais incapacitantes, só que a gente vive em preconceitos. E o INSS, vamos falar para você, vou falar de verdade, é uma entidade falida, tá? O que que é maldade e o que que é doença mental? Temos que passar a reparar nisso. O que que é maldade, o que que é doença? A doença é a pessoa sofre, a maldade não, a psicopatia a pessoa não sofre absolutamente nada, não tem, sabe, remorso de nada e muitas outras coisas. Isso que define um psicopata. Vocês podem aqui estar falando, Isabel, mas como é difícil? É difícil sim, até para perícias judiciais. É muito complicado, porque acaba caindo em códigos e leis penais que já são absurdas. O psicopata, em estrutura dele, ele, sabe, ele busca o poder, sempre o poder. Ele é um meio, por exemplo, assim, o psicopata tá no meio, meio que um inseto quando tem uma lâmpada, tá? Em volta da lâmpada o tempo inteiro, ele é um inseto daquele mais projetado que está mais perto da luz, né? E todas as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque existem vários insetos pequenininhos, vários mosquitos que estão ao seu redor, podem estar cercados de psicopata ali tentando bajular. Uma coisa, quem está com o psicopata apoiando sempre são pessoas que estão sempre bajulando, são muito bajuladores, tá? Cuidado com o bajulador. Bajulador não é uma pessoa confiável, tá? Pessoas que te elogiam demais, tome muito cuidado. Não é para vocês se retraírem, mas eu tô falando em termos de psicopatia, porque quem tá lidando com um psicopata vai perceber que é um bajulador de primeira categoria, como se diz aqui, categoria. Ele é um bajulador nato, tá? Cuidado com o bajulador, pessoas que elogiam demais sempre dizem coisas e frases maravilhosas e certas para você e sempre vão achar alguma coisa que te façam acreditar no que ele está falando, tá? Uma vez, mas eu não dei, viu? Sueli Souza é um psicopata. Infelizmente, a nossa cultura social e a nossa cultura brasileira é que faz com que os psicopatas se tornem experts, né, naquilo que eles já acham certo. E pessoas que nunca foram psicopatas acabam sendo por achar aquilo lá uma vantagem. A partir do momento que você deixa de acreditar nos seus valores e você acha uma vantagem para ganhar dinheiro e tirar das pessoas aquilo que é digno, que você não gostaria que fizesse com você, é um psicopata, ok? Bom, então todas essas pessoas estão sempre atrás da projeção. Eu falo dos insetos. Os insetos que estão junto com o psicopata, vou falar dos insetos, seria o quê? O parlamento, né? O Tribunal de Justiça, são também psicopatas em massa, porque se não fizerem aquilo que o outro faz, também cai fora. Cuidado com o bajulador, com as pessoas que te elogiam demais. Bom, eles, né, são grandes atores. É um teatro, na verdade, eles fazem um verdadeiro teatro de tudo. Eles sofrem, eles choram, eles dão palestras incríveis, eles simplesmente, eu tô falando isso do Congresso, tá? Eles, para mim, são todos, já levam uma cultura que aquilo lá é o real, é o certo. E que isso é irreal e não é o certo. Eles fazem leis para se protegerem e ficam vigiando essas leis constantemente. Gente, não posso responder as mensagens só depois da live, porque depois eu vou para o Instagram, também fica difícil dar interrupção na internet, tá? Vou pedir para vocês depois da live deixarem suas conclusões ou suas dúvidas, que eu posso tentar ajudar, auxiliar a tentar orientar. Esse é o papel do psicólogo, orientação, tá? Não se faz terapia por live. Bom, hoje é o campo da neurociência, como eu falei para vocês, 2 brasileiros estão, sabe, com tecnologia tão avançada, já descobriram que existe um funcionamento alterado dessas pessoas no sistema límbico. E a ressonância funcional magnética conseguiu descobrir. O sistema límbico, que é uma área do cérebro que a gente tem bem na central emocional da gente, né, ele reage o que se vive. O que esses 2 neurocientistas fizeram? Puseram um monte
de imagens de pedófilos, de paisagens, de massacres e assim, as pessoas que estavam lá e que reagiam, elas chegavam a ter sudorese, taquicardia, mal-estar, incômodo. Já os psicopatas, nem o sistema límbico, nem uma parte irritativa do cérebro reagiu. Para eles era, se você tivesse uma figura de uma paisagem que passasse pela ressonância e ele visse as atitudes que tem no corpo e um massacre, eram emoções iguais. Não tem emoção. Eles não conseguem distinguir. Entenderam? Foram 2 brasileiros que fizeram isso e que ganharam prêmio, tá? Hoje em dia tem muitos estudos ainda falando sobre isso, mas uma das questões que mais se fala sobre é a questão cultural. A cultural, eu falo para você, é o tal jeitinho brasileiro, tá? Esse jeitinho brasileiro faz de todos nós psicopatas, se for lidar no trânsito, em qualquer lugar. Passar na frente de fila, arrumar certas coisas para fazer, alguma coisa para você tirar vantagem, faz de você um psicopata sim. Digamos assim, não um psicopata grave, mas um psicopata leve, mas acaba sendo. Bom, aqui eu falei do sistema límbico que alterava normalmente tanto no funcionamento emocional como no físico. Então, tinha alterações que suor, tremor, taquicardia, que só apareciam nas pessoas normais. Os psicopatas não sentiam absolutamente nada. Em psicopata, todas as reações eram nulas, completamente nulas. Nada, nem de mar, nem de taquicardia, absolutamente nada. Passava as coisas para eles, eles não sentiam nada. Dizem que tem uma parte aqui atrás do lombo frontal que não reage a certo tipo de situações. E também está conectado ao sistema límbico, que é o sistema das emoções. Bom, psicopatia para poder detectar, por exemplo, assim, o psicopata, você não pode pôr ele no detector de mentira. Ele não vai apresentar absolutamente nenhum sintoma. Já nós, normais, a gente estamos mentindo, a primeira coisa que vem no nosso cérebro são reações, como, por exemplo, olhar para o lado direito, que significa culpa, eu não estou falando certo, gaguejar. Os psicopatas, eles passam pelo detector de mentira com a maior facilidade do mundo. Seria uma péssima ideia para quem quer detectar um psicopata. Eles não têm arrependimento, não têm culpa, eles gostam mesmo de tudo que fazem, todas as coisas que fazem. O psicopata tem uma imagem de si mesmo exacerbada, eles se acham o máximo, o poder total, eles acham que eles são tudo em massa popular. Por isso que eu falo que é grande a questão de políticos dentro da psicopatia. Eles se acham o salvador da pátria, tá? Todo psicopata tem uma imagem de si mesmo exacerbada, sentido de grandeza, muito egocêntrico realmente ele sente demais e se incomoda com quem chora demais. Eles não têm, não se comovem, acham que isso é uma coisa esquisita, chorar demais. Eles não querem ver outra pessoa chorar, porque acham aquilo lá não tem sentido. Então, não tem cura, não tem cura. Psicopatia não tem cura, tá ok? Porque eu vou falar, porque é uma questão cultural. Não sei que vocês comecem a educar os filhos completamente diferente a partir de hoje, novas mães, nova educação, novo tudo, porque tem que se mudar. E isso em todos os países, não vou dizer para você, tem na Suíça, tem na Alemanha, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem em vários países do mundo, dependendo da cultura que se leva, tá? Bom, isso é para eles, por exemplo, sente que as pessoas que sentem demais ou choram demais, eles alegam isso como fraqueza. Então, a pessoa que fala para você, nossa, essa pessoa chora demais, é muito fraca. Eles alegam como fraqueza. Então, são vocabulários comuns em psicopata. A gente é uma coisa esquisita para eles. As pessoas normais são umas coisas esquisitas. Pessoas normais que têm valores, que sabem o que é certo e o que é errado e que não fazem aquilo que não gostariam que fizessem com a gente. Doença mental. Não tem noção da realidade. Porque a pessoa, ela sofre, tá? Por isso que se trata, a doença mental é tratável. Psicopatia, não vive outra realidade, a realidade é dela, exatamente, requer, e não tem sofrimento, por isso que não tem tratamento,
tá? É importante vocês salientarem isso, porque é uma pessoa que não tem tratamento. Essa é a cachorrinha da minha vizinha aí, chorando. Ele nasce assim, o psicopata, ele nasce assim. Gente, eu vou contar até casos de arrepiar. Mas assim, para falar da patologia, eu vou falar porque tem que ser esclarecido, principalmente para as mães prestarem bem, observarem bem atenção. Racionalmente, ele foge da tristeza, foge da alegria, porque ele não sente nada, tá? Ele aprende a sorrir e a fazer piadas, a ser engraçado para poder ter atenção e ser líder. Costuma ser o líder de uma turma, tá? Fazer maldade é muito simples para eles, é simples e prazeroso. Não tem sentimento de empatia, quer dizer que não se põe no lugar do outro. E são grandes comunicadores, tá? Tem carreiras brilhantes, eu falo executivos e grandes executivos. Eles não se incomodam por passar por cima dos outros. Na Austrália, na Inglaterra, no Canadá, pertencem a 25% da população, olha aí. Não trabalha e tem o poder, sabe, aquela coisa de ser exagerado. Se isola aqueles que não têm e isolam e deixam, é indispensável. Não tem tratamento. Psicopatas são frios, calculistas, insensíveis, inescrupulosos, tá? Livres de constrangimentos. Por exemplo, você pode pegar ele numa mentira na hora e ele fingir que nada está acontecendo e muda de assunto. Por quê? Porque ele não tem constrangimento quando descoberto. Não se constrange. Se você olhar quando ele é pegado por um crime, ele simplesmente tem um olhar de frieza como se não estivesse fazendo nada demais, tá? Eles são capazes de passar por cima de qualquer pessoa apenas para satisfazer seus próprios interesses, só os dele. Não são capazes de empatia, de satisfazer interesses dele em conjunto. Ele nunca pensa em conjunto, ele só pensa nele. E ainda vou falar para você assim, eles se fazem os outros sentirem de vítima, tá ok? Bom, eles são capazes, mas ao contrário do que pensamos, não são loucos, eles não são loucos, são bem inteligentes. Nem mesmo apresenta qualquer tipo de desorientação, pessoas extremadamente inteligentes. Eles sabem o que estão fazendo. Não pensa a não ser estrategicamente. Tudo com a razão. 100% razão. Bom, exatamente. Pedófilos são psicopatas? São psicopatas. São porque planejam o prazer sexual e não tem importância ser criança assim não, ou que se é uma pessoa idosa e não. São psicopatas porque estão acima, o prazer acima de tudo, tá? Como funciona é mais comum em homem que em mulher? Sim, e não quer dizer que em mulher também não tenha. São 3 homens para uma mulher, estatisticamente. O psicopata, na maioria, não mata, nem sempre mata, tá? Vai deixar um raio de destruição emocional no caso de quem se envolver com alguém que tem psicopata. Sempre vai sofrer alguma coisa emocional. E, na realidade, eu vou falar que quem precisa de auxílio e tratamento são quem convive com eles. Existe vários graus, leve, suave, moderado e graves, classificar, né? Bom, pequenos furtos, digamos, são leves, tá? Boa noite, o psicopata não pode ser identificado na fase adulta ou dá para descobrir? Sim, é isso que eu vou falar. Dá para descobrir desde a infância. Não é uma coisa que você descobre na fase adulta. Ele simplesmente se apresenta de maneira que ele sempre foi, só que mais apurado ainda, tá ok? Eu vou explicar rapidinho aqui, tá? Então, a gente fica pensando no psicopata. São pequenos golpes, né? Leves furtos, desvios em moderado desvio de verbas. Aí nós vamos entrar em outra questão, desvio de verbas, manobras para poder garantir dinheiro, poder, status. E o grave que é o serial killer, que são muito poucos, mas existem, tá? O serial killer, o índice é menor, mas existem também. O serial killer é uma pessoa que, além da distinção da psicopatia, são pessoas extremadamente, são animais, né? Animais que vivem pela paixão, pelo desastre, pelo sangue, tá? Pela necessidade de ter
muito destripação, eles normalmente às vezes assimilam coisas da mãe com cortes de seios, é muito mais complexo. Aí eu poderia falar de psicologia forense, mas como não quero ficar prolongado, tá? Vou deixar de falar do serial killer até esse momento. Vou falar dos psicopatas normais que estão por aí no Planalto. Saber da vida da pessoa sempre mais cedo possível são sinais essenciais. Então, você começa a conhecer um psicopata desde criança. Os sinais são simples, simples, simples. E pais, às vezes, deixam para lá porque acham que é coisa de criança. Só que a gente tem que ver o que é certo e o que é errado, o que está acontecendo com o nosso filho. E não achar que apenas a escola está se queixando. Normalmente são expulsos de várias escolas, tá? E assim, porque os pais não querem fazer questão de saber que o problema é com o filho, eles consideram a escola o problema. São crianças que maltratam outras crianças, crianças menores, crianças maiores, irmãos, né? E parentes na própria idade. São crianças bem sádicas mesmo. Fazem brincadeiras sádicas. Crianças que maltratam muito animais. Vocês podem desconfiar de crianças que maltratem animal. Lembra que eu falei para você? O ser humano que não goste de um animal é um ser humano doente. É grave. Ok? Gente, não posso ouvir mensagem de voz, não posso ouvir nada agora, nesse instante. Bom, são crianças que cometem atos de vandalismo pequenos, roubos, furtos de borrachas, lápis, lancheira e outras coisas, brinquedos de outras crianças. Vocês têm que investigar quando uma escola faz um tipo de denúncia, e não, em vez de achar ruim com a escola, vocês têm que investigar o que está por trás disso. Porque aí começa a apresentar, na realidade, é de índole ruim. São crianças que já têm um olhar, um índole ruim. Muitas vezes elas se apresentam bondosas, maravilhosas, porque elas tentam contornar essa situação, porque são inteligentes. E muito. Conseguem convencer os pais. Tem um filme que chama Kevin, que ilustra direitinho a luta de uma mãe com um filho psicopata. Para quem quer ter uma orientação melhor, sugiro, procurar no Telecine não, no Netflix ou no Now, chama Kevin, tá? Aí, desde a infância, a mãe consegue perceber certas atitudes com a irmã, com ela, o olhar dele para ela e o comportamento que ele tinha em relação a ela e aos pais, e como ele manipulava o relacionamento até a conseguir a separação dos pais, tá? Então, é complicado lidar com isso sim, não é fácil não, vocês precisam de ajuda profissional, mas não para criança, para quem convive com um psicopata. Bom, quando vão crescendo, vai se tornando mais evidente, né? Mais expert, eles vão adquirindo as faculdades sobre maldade, sobre coisas, sobre vantagens, sobre como eu posso levar uma boa vida, como eu posso ganhar dinheiro sem ter muito trabalho e assim sucessivamente. A gente sabe muito bem que não existe ganhar dinheiro sem ter trabalho. Então, tome cuidado quando você vê com o seu filho que volta com bastante dinheiro, porque ele se envolve em pequenos furtos, se envolve com tráfico de drogas, se envolve com tráfico de anabolizantes, se envolve com um monte de coisas, tá? E entre eles até com interceptação de cargas roubadas, é incrível, mas é real, tá? E você fica pensando assim, filhinho de papai, ele não escolhe identidade social, nem pobre nem rico. Fala assim, Isabel, golpistas são psicopatas. Golpistas são psicopatas, ok? Pode estar no Tribunal de Justiça, como acabei lendo o livro da doutora, a doutora Ana Beatriz Barbosa, uma excelente psiquiatra, que ele fala assim, são golpistas por massa, tá? E isso nós estamos vivenciando no país. E não é um salvador da pátria agora, alguém que está tentando corrigir, que vai mudar essa situação. E sim a cultura do país. E tem que começar pela gente. Porque se não começar, não adianta. Não adianta você querer que alguém mude alguma coisa se você não mudar as coisas dentro de você. Não se importa com o sentimento do outro. Não existe empatia. Lembra que eu falei para você? Essa coisa de ele se pôr no lugar do outro
é muito, mas muito difícil, porque não existe esse sentimento. Então você fala, nossa, mas se fosse com ele, você fica assim indignada. Mas não, porque ele não tem esse sentimento. E eu falo isso por causa dos políticos. A nossa cultura, vamos lá, um ponto X e clave dessa questão. A nossa cultura favorece a beneficiando de maneira a psicopatia. A educação rígida, talvez, né, a concessão de ser, por isso que muita gente fica pensando, não, entrando alguém rígido, não vai adiantar absolutamente nada, porque mesmo na época que era da ditadura, existia gente que ganhava dinheiro, os militares ganhavam dinheiro com isso. Isso já vem uma questão cultural muito, mas muito antiga. Não é da noite para o dia, não, tá? Não fiquem pensando que vai entrar toque de recolher, vai fazer funcionar. Não funciona assim, não. O negócio, a raiz vem de outra coisa, tá? Isso faz com que as pessoas que não eram psicopatas se animem a ser psicopatas por levar vantagem. Então, sempre tá que alguém quer levar vantagem, se associa a um político para adquirir um cargo, para adquirir um emprego, é justamente isso. Eles ficam cercando, tá? E são presas fáceis, são frios e calculistas. Sim, eles não se importam com o povo, não se importam com absolutamente nada. Tá, e isso nós estamos falando na questão socialista, que o mundo todo vivenciou, né, na época do socialismo. Que grande vantagem, que quantas pessoas passaram dificuldades nessa situação e quantas pessoas enriqueceram grandemente. Então, não é a saída. Existe um componente genético, claro, né, e a probabilidade, mas não que o componente seja genético seja o determinante. O fator determinante ainda é a educação e a cultura do país. A cultura onde a gente vive faz com que você modele essa psicopatia. Como, Isabel? Como a gente modela essa psicopatia? Tem coisas que estão bem claras e bem evidentes. Eu acho que vocês devem estar sabendo da imunidade parlamentar. Para que fazer leis para proteger e para comandar essas leis sem que seja igual para todo mundo? A justiça não deveria ser igual para todos? Então, quem fez essas leis? Quem permitiu? Quem pôs lá dentro? Não fomos nós? Alguém talvez com algum benefício? Em benefício, sim, tá? Em benefício de algum dinheiro, de alguma propina, de algum bem, se faz isso. Tudo por barganha, tudo por isso, tudo por sujo. Não vai existir salvador da pátria. O salvador da pátria tem que ser cada ser humano com a sua própria consciência daquilo que ele acha certo ou errado fazer. Então, nossa cultura que a gente vive faz com que a gente modele essa psicopatia que, infelizmente, a gente tem que tirar das nossas crianças hoje. A educação e a cultura moldam de forma como o psicopata pode se manifestar amanhã. Sim, é grave. Investir em educação, investir em moral, no que é certo, no que é errado, não precisa ser religião. Mas em moral é ética, moral significa, não moral dos bons costumes. Você pode falar assim, a mulher saiu de shortinho pra balada, ela estava querendo ser comida. Gente, essa é a cultura da psicopatia. Tá ok? Porque estupro, pessoa que sente prazer em estuprar e maltratar é um psicopata. E assim, não é porque a mulher queria. Vários crimes se cometeram aí e passaram. Eu nem assisto muito televisão, eu prefiro ver pelo jornal, pela internet, porque às vezes as cenas são muito feias e constrangedoras e assim incomodam, tá? Porque eu ainda acredito na raça humana, porque eu quero acreditar que o humano pode se refazer, pode acreditar que pode existir um dia melhor. Mas, infelizmente, com essa cultura é impossível. Impossível. Não sou partidária de nenhum partido. Aliás, não gosto de política. Não é essa política que se vivencia aqui. Isso daí é ilusão, é utopia, não existe. Desculpe-me, pode me deletar, mas eu acho que sou daquelas que não vou voltar também. Bom, esse filme, Kevin, vai falar para vocês como é que funciona um psicopata desde o bebê. Ele fazia cocô nas calças, né? E ele fazia